A terceira carta aqui no capítulo 2 de Apocalipse é a carta à igreja de Pérgamo. A terceira das 7 cartas que Jesus manda João escrever. E ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Isso aqui é uma referência à sua palavra, que ele falou no capítulo 1, que da sua boca saiu uma espada. Se sai da sua boca, significa que é a sua palavra que é eficaz, que julga, que diz o que está certo, o que está errado. Conheço o lugar em que habitas, que é onde está o trono de Satanás. A cidade de Pérgamo, Jesus fala que lá tinha o trono de Satanás, porque lá tinha muitos templos a outros deuses. Inclusive, tinha templo ao imperador. O imperador era considerado como um deus e era adorado. E por isso nessa cidade tinha um templo que era onde era feito cultos a ele. Tinha também um templo de Zeus, que é um dos deuses mais conhecidos entre os gregos. E pela quantidade de templos, de cultos pagãos, idólatras, Jesus se refere àquela cidade como uma cidade em que está o trono de Satanás. E diz que eles, mesmo assim, não negavam a fé. Como era um lugar de muita idolatria, de muitos ídolos, de muitas divindades, segundo os homens, os cristãos eram perseguidos. Eles não ficavam confortáveis ali naquela cidade. Eles eram tidos como pessoas diferentes, estranhas, mas mesmo assim eles não negavam a fé. E isso aqui é um elogio de Jesus a eles. E ele diz: vocês não negaram a fé mesmo ainda nos dias de Antipas. A gente não sabe exatamente quem era ele, provavelmente um dos líderes ali da igreja, quem sabe o bispo. Minha fiel testemunha, que foi morto entre vocês. Talvez por causa da perseguição ali aos cristãos, esse Antipas foi morto. E a gente ouve falar dele, o que se diz é que, na tradição, é que ele foi morto como um sacrifício a outros deuses pelos pagãos. Ele foi colocado dentro de um boi de ferro e foi queimado em sacrifício a um daqueles deuses. Mas Jesus chama ele de minha fiel testemunha, o qual foi morto onde Satanás habita. Então, em um daqueles templos ali. Tenho, todavia, contra ti algo. Então, depois de falar alguns elogios, depois de falar que eles foram fiéis, mesmo nessa cidade, mesmo diante da morte de alguém, eles não recuaram a fé, eles mantiveram a fé, não temeram a morte, mas guardaram ali a sua fé no Senhor. Depois de alguns elogios, Jesus fala: tenho contra vocês que tem aí entre vocês alguns que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a armar ciladas, ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Então Balaão era um personagem lá do Antigo Testamento, do livro de Números, que induziu Israel a se desviar. Então tinha alguns ali naquela cidade que faziam coisas semelhantes, talvez com obras, talvez com ensinos. Eles tentavam desviar muitos ali da fé. Então Jesus tinha isso contra eles, porque tinha alguns dentro, no meio deles, que faziam essas coisas. E muitos estavam seguindo esses ensinos, essas práticas estranhas, falsas,
que desviavam do caminho do Senhor. Então isso aqui é uma queixa que Jesus tem contra eles. Também tu tens alguns que sustentam a doutrina dos nicolaítas. É pouco falado sobre isso. A gente não tem aqui uma descrição sobre o que era a doutrina dos nicolaítas. Talvez uma seita gnóstica misturada com o cristianismo. E é outra queixa de Jesus aqui. Mas ele fala algo aqui no versículo 16. Portanto, arrepende-te, senão eu venho a ti e com a espada da minha boca eu vou pelejar contra vocês. É um chamado a consertar esse erro, a não ser induzido pela doutrina de Balaão, pela doutrina dos nicolaítas, a continuarem perseverando a fé e a repararem esse erro. Jesus ameaça lutar contra eles, mesmo elogiando ali algumas coisas, mas eles precisavam se arrepender de outras coisas, de algumas coisas. Quem tem ouvido, ouça. O vencedor eu darei do maná escondido. Então, mais uma vez, como ele de costume, sempre termina a carta falando algo bom para aqueles que vão vencer, encorajando a permanecerem. Ao vencedor eu darei do maná escondido. Maná era aquele pão que Deus alimentou o povo. Então Jesus dará de um alimento do céu. E lhe darei uma pedrinha branca, a qual está escrito um novo nome. A gente não sabe o que é que significa essa pedra branca. Não faz sentido ter um nome novo depois que Jesus voltar. Na antiguidade poderia ser usado para dar algum benefício, símbolo de um benefício. Você vai ser recebido, você vai ser